E aí, pessoal, vamos encerrar nosso conteúdo de potência ativa? Então, na aula de hoje, eu vou encerrar a parte de potência ativa, mostrando aí a medição de watímetros utilizando o TC, tá? Eu não tenho TPI aqui, mas já utilizando o TC, já dá para ter uma noção de como que funciona, ok? Eu vou usar aqui uma carga resistiva, eu troquei por essa porque a outra é a lâmpada e fica atrapalhando na filmagem, né? A claridade. Então, eu optei por usar essa resistência aqui do laboratório. E depois nós vamos usar essa carga trifásica, são 3 resistências, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o RMS e complementando a isso eu vou colocar uma medição real na prática para vocês verem como que funciona, tá? Então fica aí agora com o nosso laboratório. O que nós vamos fazer? Eu vou usar um TC. Esse TP a gente já usou ele em uma aula, ele é 10:5. Então a relação dele é 2:1. A medição dele então vai ser 2 vezes, né, a relação. Então meu KC, minha constante do meu TC é quanto? 2, né? Que é a minha relação de transformação. 10/5, 10 por 5 dá 2:1. Então meu KC equivale a 2. Como que funciona então a ligação desse tipo de carga? Vamos ver como que funciona? Bom, eu tenho aqui ó, o P1, na verdade aqui eu tenho o P2 e aqui eu tenho o P1, vamos virar então aqui, P1 com S1, então meu P1 está aqui, meu S1 está aqui. Vamos virar para colocar a parte da baixa para frente. Esses aqui são os terminais de baixa e esses são os terminais de alta. Colocando então o lado de baixo para frente, a gente vai fazer aqui a entrada, aqui a saída. Depois a gente olha quem é o P1, quem é o P2, para a gente poder fazer então esse valor aqui no watímetro. Vamos devagarzinho que vocês vão entender. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ligar a fase A na minha entrada, na minha barra do meu TC. Certo? Fase A está aqui. A fase A então vai continuar do TC para a carga. Só que o borne aqui está ruim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um jacaré aqui na ponta. Pronto. Fase A então entra na minha carga. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a fase B da minha carga, lá da minha carga até a fase B ou fase C, tá? Então tá lá ligado. Agora eu preciso fazer a ligação do watímetro. Então eu já liguei a minha carga. Do jeito que está aqui já está funcionando a minha carga. Quer ver? Eu vou ligar o circuito e aqui vai aparecer já uma corrente de, vamos ver, 4,4 ampere, tá? Então minha carga está funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu TC. Se esse entrada entrou no P2, eu preciso pegar a saída S2. Quem é a saída S2? É a lá de trás, ó, S2, tá? S2 está aqui, que é esse fio aqui. Então, entrou no P2, também tem que sair no P2, que vai ser a minha entrada de quem? Do meu watímetro. Tá aí, ó. Agora eu vou pegar a saída da corrente do watímetro e vou ligar onde? No outro borne do meu TC. Então, simplesmente eu fechei o circuito no TC. Tá aqui, ó. Mas se eu tivesse invertido a corrente, o que acontecia com o ponteiro? Ele ia deslocar para trás, tá? Agora precisamos ligar a tensão. Como é que a gente faz agora? Pego aqui um cabo na entrada de tensão e vou ligar aqui na entrada da corrente? Não, né, pessoal? Estou usando TC. Eu poderia ter um TP agora para pegar a tensão do TP. Mas como eu não tenho, a minha medição pode ser direta. Então, eu vou pegar aqui, ó, na fase A. Tá lá, ó. Peguei na fase A. E a segunda tensão, aqui, bobina de potencial do meu watímetro, eu vou pegar na fase B. Pronto. Liguei agora a bobina de potencial lá no 220 e a medição de corrente está aqui no meu TC. Vamos ligar e vamos interpretar os resultados no watímetro? Então vamos ligar. Bom, o watímetro está aqui na escala de 120, então a medição já é direta, não precisa multiplicar por nada. Está me dando aqui uma potência de 500
510, 528, mais ou menos. Então, vamos pegar a nossa calculadora. 528 vezes 2, 1056 watts. Por que vezes 2, professor? Porque a medição da potência vezes o KC vezes o KP. Eu não tenho KP, que eu não tenho transformador de corrente, de tensão. Mas eu tenho um TC. Qual é a tensão qual é a relação dele? 2:1. Se fosse maior a relação, eu teria que multiplicar por essa relação. Como esse cara é 2:1, e eu peguei ele já de propósito, porque a corrente aqui ela é pequena, então eu multiplico por 2. Deu uma potência, então, de 1056. Vamos colocar o digital para ver? Vou desligar o circuito. O que eu vou fazer? A entrada de corrente está aqui. Eu vou fazer ela entrar no meu alicate, no positivo aqui, ó. Vou pegar as minhas garrinhas de tensão e vou pegar as mesmas tensões que estão chegando aqui no vatímetro, porque é a mesma, tá? O vermelho é a primeira e o preto é o segundo ponto de conexão da minha potência, da minha tensão, né? Bobina de potencial. Ligando aqui na escala de potência ativa, vou ligar o circuito. E deu quanto? 1050. Quanto que eu dei calculado? Calculado foi 1056. Onde que pode estar meu erro? Na leitura aqui do vatímetro, né? Pode ser que seja aqui, ó, praticamente quase 530, 529. Então, 529 vezes 2, 1058, 1054, tá oscilando. Ok? Entenderam aí então como funciona a questão da medição usando TC e TP? Não posso esquecer de multiplicar pelas constantes, tanto do TC como do meu TP. Vamos lá agora para o outro medidor e vamos ver o que aquele cara é capaz de fazer. Bom, vamos lá, pessoal. Esse aqui então é o RMS March 21. Esse cara mede tensão, corrente na fase A, corrente na fase B, corrente na fase C. Tá tudo etiquetado aqui, tá? As tensões também, eu tenho 4 fios aqui, porque é fase A, fase B, fase C e neutro. Lá na prática eu vou mostrar para vocês com mais detalhe essa ligação aí, ok? Então ele é para circuito trifásico. Eu vou medir aqui com o que com esse cara? Tensões na fase A, fase B, fase C, valor médio, valor máximo, valor mínimo em cada amostra. Corrente na fase A, B e C. Potência ativa, fase A, B e C ou total. Potência reativa, fase A, B e C ou total. Potência reativa, já falei. Potência aparente, fase A, B e C e total. Distorções harmônicas, frequência, fator de potência, tudo. Esse cara faz tudo, tá? Então, por isso que eu vou estar usando ele aqui, porque numa consultoria, numa medição que você precisa fazer aí de um cliente para poder verificar algum defeito em algum equipamento, você vai precisar medir aquela carga para ver o comportamento dela e ele vai ficar com um histórico, uma memória de massa. Aí você baixando essa memória de massa, você pode estar analisando o que aconteceu em tal dia, em tal hora, o que está acontecendo no seu sistema, para você chegar então à conclusão de qual que é o problema, ou simplesmente você monitorar para poder inserir nova carga, ou inserir um banco de capacitor, e assim por diante, tá? Tudo que eu quiser registrar e guardar na memória, a gente vai usar um equipamento desse aqui. O que eu já fiz aqui, ó? Eu já fiz a ligação da carga em delta, ela já está começando, ó, ela começa aqui, vai na outra, sai aqui embaixo, vai lá em cima da outra, sai lá embaixo e vem aqui em cima nessa outra aqui. O que eu liguei? Liguei a fase A no fio azul, fase B no fio verde e a fase C no fio preto, ok? Bom, feitas essas ligações, deixa eu tirar essa carga daqui, vamos pôr aqui em cima, só para não atrapalhar. Feitas essas ligações, e também eu liguei aqui ó, as tensões, ó, eu liguei aqui o neutro, tá? Ele tem aqui a indicação aqui, ó, o borninho. Ele tem uma indicação de neutro aqui, assim como eu tenho a fase A indicada aqui e a fase B e a fase C no restante, tá? Eu peguei o barramento de cima porque eu preciso pegar uma amostra de tensão para ligar no meu medidor. Então eu tenho que pegar o neutro, a fase A, a fase B e a fase C para uma carga trifásica,
ou uma carga bifásica, vocês vão ver no próxima parte do vídeo, tá? Que é uma medição real de uma carga bifásica fase-fase. E aí eu liguei aqui então a minha carga, ou a minha carga já está ligada, independente. Vamos supor que isso aqui seja o barramento da minha indústria, aqui chega a entrada, eu posso estar ligando tanto direto na entrada, ou como usando o TP, tá? Ou usando pelos TC. Isso você vai ter que configurar no software, qual que é a relação de TP, qual que é a relação de TC. Bom, aqui eu tenho alguns TCs, ele tem aqui o TC da fase A, TC da fase A, TC da fase B e o TC da fase C. Todos eles têm uma chavinha para você selecionar se você quer medir 100 para 5 ou 10 para 5. Quer dizer, 10 amperes para 5 ou 100 para 5. Como a corrente aqui ela é pequena, eu vou deixar em 10 para 5, tá? Qual que é o segredo na hora de você ligar o seu TC? Então, esse aqui é o TC da fase A. Onde ele entrou? Ele entrou aqui, ó, alicate da fase A, está escrito lá atrás. Alicate da fase B, alicate da fase C. Mais detalhes no próximo vídeo, ok? Não fiquem ansiosos. Bom, qual que é o segredo para mim ligar o meu TC? É olhar a setinha, ó. Tem uma setinha aqui, ó. Essa setinha indica o sentido da minha carga. Então, eu tenho que apontar essa setinha para a minha carga, ó. Vem aqui da minha concessionária, da rede, e eu aponto a setinha para a carga. Fase A, ligado na fase A e usando aqui, ó, a tensão também na fase A. Eu não posso trocar isso. Corrente na fase A tem que pegar a tensão na fase A. Senão bagunça tudo aí as medições de potência e fator de potência. Ó, setinha apontada para a minha carga. Está em 10 para 5. Então, vou apontar a setinha para a fase B. Essa é a garrinha da fase B. E a minha garrinha da fase C vai pegar aqui no fio preto apontado para a fase C. Então, apontado para a minha carga. Pronto, ligado as minhas correntes, ligado as minhas tensões, eu posso energizar o circuito e monitorar o que está acontecendo. Segundo o meu visorzinho aqui que indica que está ligado, tem 3,3 amperes passando por fase. Então, aqui no meu medidor, eu tenho os valores que eu vou mostrar já já. Mas eu quero mostrar aqui na tela do computador. Eu vou vir aqui no software, leitura, amostra de sinal. E a gente vai pegar aqui uma amostra contínua. Tensão na fase A. Eu tenho ali, ó, 130 volts, tá? Na fase B, vamos ver aqui embaixo, eu mudo aqui embaixo. Na fase B, 130.11.23, está oscilando. Na fase C, mesma coisa. Corrente na fase A. Eu tenho 3,65, corrente na fase B, eu tenho 3,63 e a corrente na fase C, eu tenho 3,67. Isso aqui eu posso estar utilizando o software, né, para fazer a leitura e também para quê? Para baixar a memória de massa. Então, como que eu faço para baixar a memória de massa? Eu venho em leitura, insere com o registrador e ele vai começar a baixar aí a memória de massa. Enquanto ele abaixa a memória de massa, que tem a medição aí da aula que eu já gravei, lá da carga específica, vamos vir aqui para o display. O que eu mostro no meu display? Meu display mostra aqui, ó, no botão 1, tudo que é relacionado à fase A. Tensão da fase A, fator de potência da fase A, corrente na fase A e a potência ativa em kW da fase A. Apertei o 2, eu tenho tudo para a fase B. Apertei o 3, tudo para a fase C. Sequência de fase. Fase A, B, C. Ó, eu tenho que verificar se está correto isso aqui. Fase A, fase B e fase C. Era para estar tudo maisinho ali, ó. Não sei por que não está. Já já a gente descobre. Aperto o 5, ele mostra nas 3 tensões fase neutro. Aperto o 6, ele mostra as 3 correntes nas 3 fases. Aperto o 7, ele vai me dar o fator de potência, ó, fator de potência nas 3 fases. Tá dando algum fator de potência ali quase unitário na fase B, né? No 8, eu tenho a potência ativa nas 3 fases. Tá negativo, por que será? Será que invertiu o clamp de corrente? Já já a gente olha, para ter certeza. E vamos ver o 9, que é o VAR. Por que eu estou falando que está negativo, que é problema? Porque se está negativo, significa que está gerando energia.
tá? Se estiver positivo, está consumindo. Se está negativo, está injetando isso de potência e não puxando. Então tem aí 470, 478 watts, 477 watts em cada fase. Potência reativa praticamente não tem, né? E aqui a distorção harmônica é o 0. Distorção harmônica é para fase A, fase B e fase C. Em cima é tensão, embaixo é corrente. A distorção para as 3 fases. Por que tem um pouquinho de distorção? Porque a minha tensão daqui do barramento, ela já é distorcida, tá? Em função de cargas aqui da universidade, computadores, e aí acaba distorcendo então a minha corrente também, tá? Ele tem bastante configuração aqui que você pode estar mexendo, passando as telas. Ó, você pode passar aqui, ele mostra desequilíbrio entre as tensões. Se eu tiver as entradas auxiliares, sequência de fase, consumo de energia, caso você queira monitorar o consumo. O tempo da memória, no caso aqui, como eu pedi medição de 5 em 5 segundos, ficou com 3 dias de memórias. Mas se eu pedir medição de 10 em 10, de 15 em 15 minutos, né, que é para medir demanda, aí a medição é de meses, tá? Aqui tem os dados do medidor, aqui tem a tela principal, mostrando data e hora e mostrando que ele está registrando, ok? Aí vem agora, se tem eventos, tipo assim, teve queda de tensão, afundamento, elevação, tudo isso ele monitora e te fala a quantidade que teve. E aí volta aqui para o início, ó, fase A, fase B, fase C, e tenho todos esses dados aqui, tá? Então, vou posicionar de novo aqui a câmera. Vamos tentar descobrir por que está negativo ali, qual fase? Potência ativa na fase C. Fase C está apontado para a carga, tá lá. O que está negativo, hein? Será que essa sujeira aqui? Tá 10 para 5, apontado para a carga, tá certo. Mas ele está dando ali como negativo. Deixa eu ver se estou pegando a fase certa. Fase C, e aqui está como fase C, está correto. Vamos ver a sequência de fase de novo. A sequência de fase está ABC, mas ele está falando que 2 fases está como carga e uma fase está como injetando potência. Por que será, hein? Eu vou tirar esse TC daqui e vou pegar um TC de outro equipamento similar a esse. Eu tenho mais 2 aqui, ó. Bom, tem outro TC aqui, pessoal, de outro medidor, pra gente tirar a dúvida, porque pode ser que alguém mexeu naquele TC ali, na hora de montar errado a fiação, não atentaram que tinha posição para os fios, tá? Então eu vou ligar aqui esse TC, que é de um outro medidor igual a esse, e eu vou pegar a setinha aqui, ó. Cadê a setinha? A setinha vai apontar para minha carga. Apontou para minha carga, e agora, olha aí que maravilha, ó. Ficou positivo. E a sequência de fase ficou positivo. Aonde está o problema então? Está no meu TC. Com certeza alguém mexeu aqui. E eu estou com uma leve recordação que o professor da disciplina, o Arnulfo, tinha me falado alguma coisa sobre o TC da fase C. Mas, como eu quase não tinha usado, né? Então esse aqui, ó, é o TC original do medidor. E eu vou colocar ele lá. Ó, setinha apontada para carga, os dois estão na mesma posição, idêntico, tá? Eu vou deixar na sequência de fase e eu vou tentar equilibrar aqui a troca da garrinha para vocês verem. Então, vamos lá. Vou tirar um TC e vou colocar o outro. Ó. Então esse TC está com problema, então eu vou ter que desmontar aqui o cabo e inverter a fiação interna para não ficar confundindo isso, né? Senão, quando eu emprestar esse medidor para alguém, a pessoa vai seguir o padrão. Não, isso não pode acontecer, tá? Olha lá, TC novo do outro medidor está ok. Bom, o computador ali abaixou a memória, eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar arquivo, salvar como texto, e eu vou salvar esse arquivo no formato TXT,
E eu vou gravar agora um outro vídeo. Eu dou um nome para o arquivo, escolho a pasta que eu quero salvar. E aí eu vou abrir esse arquivo TXT no Excel. Não vou salvar porque eu já tenho uma memória de massa. E eu vou mostrar para vocês como que fica isso agora. Pessoal, antes de mostrar, vou voltar aqui, ó. E vamos desequilibrar essa carga aqui. Vamos colocar esse reator. Deixa eu pegar 2 cabos aqui. Eu vou colocar esse reator aqui. Só que eu não posso ligar antes do TC, tá? Eu tenho que ligar depois, senão o TC não vai pegar a medição aqui. Eu vou ligar ele aqui, ó, entre a fase A. Vamos ver aqui se eu coloco aqui, a carga está ligada em delta. Eu vou ligar entre a fase A e a fase B. Está bem quente aqui as resistências. Vamos lá. Vamos ligar o circuito. O que eu vou ter agora aqui em relação ao fator de potência? Ó. O fator de potência eu vou estar 0,95 na fase A, 0,86 na fase B. E a fase C, que eu não mexi, está com fator de potência unitário. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha, ó, fase A, fase B e fase C. Vamos ver a potência reativa? Ó, 193, 226 na fase B, 193 na fase C. Se eu passar aqui para a tela para o lado, ele vai me dar mais dados, né? Potência, fator de potência, potência aparente, potência ativa. E ele calcula também aqui, ó, o banco de capacitor para o fator de potência igual a tanto. Como está desbalanceado, é capaz de ele não mostrar. Mas se fosse equilibrado, ele ia mostrar aqui qual o banco de capacitor trifásico eu ia precisar instalar nesse circuito para poder corrigir esse fator de potência. Então, se eu tivesse equilibrado, ele já ia falar, ó, o banco de capacitor de tantos kVAR para o fator de potência, sei lá, 0,85, que esteja aqui, ok? Mas como eu não tenho 3 reatores igual a esse, fica aí só para vocês entenderem, para poder ver a questão de fator de potência, né, potência reativa, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Agora sim, vamos lá ver a carga lá na instalação real. E aí, pessoal, vou aproveitar aqui para medir um inversor Fronius de energia solar. Vou aproveitar que está chovendo bastante hoje e não está praticamente gerando energia, para poder desligar ele aqui e fazer aí para vocês mostrar como que eu coloco para medir qualquer tipo de equipamento, tá? Mas no foco aí da prática, tá? Do dia a dia. Então tem o inversor Fronius aqui, tá? Vou colocar para vocês as características aí desse equipamento. Ele tem uma etiqueta aqui, bem aqui embaixo dele, que eu bati foto antes da instalação. E aí eu vou mostrar como que faz a montagem e também depois como que faz a configuração, parametrização e como que faz aí também a leitura da memória de massa desse equipamento, tá? Nós vamos estar utilizando aqui um RMS March 21, tá? É um equipamento para medição aí de energia, qualidade de energia. E ele pode fazer medição aí de circuitos trifásicos, mas aqui como é bifásico, 220, a gente vai usar só uma das fases, tá? 2 de tensão e 1 de corrente para fazer aí a medição. Então, para começar, para fazer então aí a conexão, eu vou desligar aqui o disjuntor CC, que é das placas solar. Vou fechar ele aqui. Vamos desligar o disjuntor CA. E aí, o meu inversor então foi desligado, tá? Eu já desparafusei aqui a capinha do disjuntor para dar uma olhada antes. E agora, o que eu fiz? Eu deixei aqui 2 cabos prontos e a gente vai ligar ele aqui no disjuntor. E eu preciso saber aonde que está então a rede chegando e aonde que está indo para o inversor. Vamos ligar aqui o multímetro. Vamos medir aqui em cima. Ele mediu ali resistência porque ele é automático, tá? 7 mega. E aqui embaixo ele está medindo 223 volts. Então aqui embaixo é onde está indo lá para o meu painel da casa, tá? Eu vou colocar esse cara aqui para cima para não atrapalhar ali e tirar mais coisas. Bom, então eu preciso afrouxar aqui em cima, que é onde está indo para o inversor.
para mim colocar esses cabos que eu deixei pronto, que é onde eu vou ligar aí a amostra de tensão. Vamos afrouxar aqui então o cabo, os parafusos da rede. Vamos pegar aqui um dos cabos e vamos inserir ele aqui em cima, junto com o cabo do inversor. Aperta, checa, ainda bem que eu chequei, né? Ficou fora. Vamos pôr na frente, esse agora pega. Aí, ó, agora sim. Vamos colocar o outro cabo. Pronto. Eu vou passar esse cabo aqui por trás desse cano do ar-condicionado e vou deixar esse outro aqui. Vamos encaixar ele aqui, ver se ele para, pendurado. Parou. Bom, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa é alimentar o equipamento, tá? Ele pode ser alimentado aqui por esses cabos, que ele chamou aqui de V1 e V2. Então aqui eu selecionei a chave de V1 e V2, ou eu poderia estar pegando a tensão VAN aqui, ó. Que era só mudar a chave então para VAN aqui, tá? Mas vou deixar a alimentação separada. Aqui ele fala que eu posso alimentar com 600 volts para cá, né, pro lado para cima, e para baixo seria 300 volts. Como é 220, dá 311 o pico. Então vamos deixar aqui na faixa de 600 volts. Então vamos ligar aqui agora com 220. Esse fio aqui é o fio de alimentação do equipamento. Vamos colocar aqui nesse jacaré que já estava aqui nesse cabo. E vamos espetar aqui. Por enquanto tá tudo desligado ainda, tá? Vamos pegar aqui agora o cabo de tensão. Esse é o cabo de tensão do equipamento. Ele tem ali um borne de conexão. Ele tem uma marquinha aqui, ó. Deixa eu tentar focar. Que ele só entra nessa posição lá, tá? Então eu vou colocar ele lá em cima. Aqui, ó, neutro, fase A, fase B e fase C, tá ali, ó. Neutro, fase A, fase B e fase C. Eu vou rosquear para travar ele. E aqui nas garras agora eu tenho aqui, ó, o neutro. Vou tentar focar aqui. A garrinha do neutro, a garrinha da fase a garrinha da fase C e a garrinha da fase B. Ok? Bom, o manual desse equipamento fala o seguinte: para medição fase neutro, né? Fase neutro não, fase. Eu vou ligar a fase A, ok? Não tá entrando ali, vamos colocar aqui então. Eu vou ligar a fase A e aí eu vou ligar a fase B na outra fase e ele manda colocar todos os outros junto, fase C e também o meu neutro. Então todo mundo que sobra vai para a segunda fase, tá? Vou tentar colocar a imagem aí do manual para vocês. Então fase neutro, fase B e fase C estão aqui e a fase A está aqui, certo? Bom, agora eu vou ligar meu clamp de corrente. Esse aqui é o clamp de corrente da fase A, tá aí. Ele é 100 para 5 ou 10 para 5, depende da corrente aí que eu vou estar medindo, tá? Então ele converte 10 para 5. Quando eu tiver 10, então aqui eu vou ter 5 na baixa, tá? Ou 100 para 5, ok? Na saída 10 para 5, a máxima corrente a ser medida é de 12 amperes. Então vamos lá. Vamos colocar. Ele também tem aqui uma marcação, ó, que indica aí o sentido de conexão. Você viu aí que o estilo de borne de tensão é diferente de corrente, que é para você não errar a conexão. Então vou colocar lá na fase A. Coloquei.
Vou deixar aqui na escala então de 100 para 5, tá? E aí eu vou ter que pegar a corrente agora nesse sentido indicado pela seta, aqui ó. Tem uma setinha indicando o sentido da carga. Quem é minha carga? É o inversor. Então a corrente tem que estar indo para o inversor. Então como essa aqui é a saída para o inversor, eu vou colocar a setinha no sentido indo para o inversor, saindo do disjuntor, tá? Como esse cara da fase A, eu preciso colocar ele então junto com a fase A. Então se a fase A é o de fora, eu preciso colocar então ele medindo a corrente da fase A e a setinha ali, ó, indicando então que ele está indo para o inversor. Bom, circuito pronto, circuito montado, vamos energizar então agora. Vamos ligar o barramento CC. Vamos ver se ele vai gerar alguma coisa de energia. Como aqui está gerando um pouquinho, né, agora está chovendo, eu vou mudar a escala aqui, ó, de 10 para 5, tá? Porque a corrente desse inversor é 22 ampere e eu sei que não vai chegar isso agora, então eu vou deixar 10 para 5 para ter uma precisão melhor aqui na medição. Bom, então ele está aí energizando. Nós vamos configurar ele, vamos ver o que tem aqui. Não tem ainda nada, preciso mexer na configuração, porque ele está no modo de configuração para medir forma de onda. Então vamos vir aqui no software. Vamos abrir aqui o software Anawin. Eu vou vir aqui no novo. E aí eu preciso ver qual que é a porta de comunicação serial. Então vamos pegar aqui o cabo de comunicação serial. Comunicação RS232, então tá aqui ó, o conector, tá? Eu vou colocar ele aqui no meu equipamento. E a outra ponta eu tenho um conversor USB. Vamos deixar esse cabo aqui. Ponta USB. Tá aqui a ponta USB, eu vou colocar ela uma porta USB que tem aqui, ó. Ó. Bom, eu vou ter que verificar qual que é a porta USB. Então eu vou vir aqui no Windows, meu computador, botão direito, propriedade. Eu vou vir aqui gerenciador de dispositivos. Aí eu vou lá na parte de porta com e verifico qual porta, ó. Tá ligado o cabo USB na porta com 4, tá? Então eu preciso configurar agora aqui que ele esteja na porta com 4. Então ele já está na porta com 4. Se não tivesse, eu teria que alterar. Os TCs, né, ele tem aqui a configuração dos TCs. O TP é 1 para 1, não tem TP, né? A medição já é direta lá nos clamps, né? Nos borne. Mas o TC, ele é 10 para 5. Não é 5 para 5 não, é 10 para 5. A gente viu lá que eu configurei 10 para 5. Poderia ter sido 100 para 5 também. Então tá aqui 10 para 5, certo? Eu posso vir aqui agora e fazer uma... Antes de fazer a leitura, tem que configurar aqui também a porta de comunicação, que pode ser que ele não esteja com a mesma configuração do equipamento. Nesse caso é 9600, já está configurado certo. Eu posso vir aqui agora e fazer uma leitura, uma amostra de sinal. Vamos ver. Vou pegar aqui uma amostra de tensão, vou iniciar a amostragem, sinal contínuo. Não está querendo ler? Vamos checar a comunicação se ele vai ler. Leitura, insere com registrador. Bom, está comunicando, mas ele não leu porque não está no modo de aferição. Vou falar por quê já. Ó, eu vim aqui ó, em configurações, parâmetro registrador, e ele está aqui no modo harmônico. O modo harmônico é para fazer leitura de forma de onda, tá? Então eu vou mandar ele parar. Aí eu vou enviar essa informação para o medidor. Eu vou efetivar essa informação. Confirma. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir de novo, configuração, parâmetro registrador. E vou mandar ele fazer leitura de somente grandezas. Tensão, corrente, potência. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Medir até o final ou circular. Então depende, se você quer que ele lê até o final da memória e para, ou se ele quer que ele fique sempre lendo. Então independente se você vai lá ou não buscar o medidor para ler a memória de massa, ele vai estar apagando os dados mais antigos, tá? Se for no circular. Mas se eu colocar até o final, ele vai ler até encher a memória e vai parar. Tem configuração de data e hora, ok?
Eu mando ele ler tensão, corrente, potência por fase, tensão V máximo ou V mínimo, se eu quiser. A questão da indutância e capacitância do circuito, né? Isso aí. Aqui eu posso levar harmônico, fator de potência ou fator de deslocamento, depende se está marcado ou não. E a potência total ou potência por fase, aí eu que escolho, ok? Então vamos deixar aqui potência por fase. E ele tem aqui algumas portas auxiliares que não tem nada ligado, então vai ficar desligado, tá? Aqui embaixo ele pergunta sobre o TP, se é um TP alicate ou TC alicate. Tá como TP e alicate, tá? No caso TP e TC. E aqui eu coloco a entrada do TP. TP é 1 para 1. Ô, pregação. Serviço, a lei da obra não para, né? E o TC é 10 para 5. Então tá configurado o TC certinho. Ele então tá como TP e também com o alicate do TC, tá? Frequência 60 Hz. A amostragem eu posso colocar de 1 em 1 segundo, para vocês verem. Eu vou colocar de 5 em 5 segundos. E aqui são as entradas auxiliares que eu não vou estar usando nada. Então configurou aí para poder medir as grandezas. Eu aperto em enviar. E eu mando efetivar. Põe sim, efetiva. Bom, agora ele está colocando aqui como aguarde, né? Porque ele está processando a informação. Assim que o relógio fechar 1 minuto cheio, aí ele começa a fazer então a medição. O inversor aqui está com 370 watts aproximadamente, 374. Então se eu apertar aqui no canal 1, ele não deixa enquanto não terminar o aguarde. Vamos esperar então um pouquinho para ele ajustar o relógio, para daí ele começar a fazer então a medição. Tá aí, fechou o minuto certinho. Ele tem memória para 3 dias, 4 horas, 42 minutos e 25 segundos. Por que só tem 3 dias? Porque eu pedi de 2 em 2 segundos ou de 5 em 5. Eu pedi uma amostragem muito alta, né? Se eu tivesse pedido de 15 em 15 minutos, que é para medir demanda, aí a memória vai aí para meses, tá? Bom, fase A, eu estou medindo então aqui a tensão de 223,9 volts, 224. Eu tenho aqui o que? O fator de potência de 0,95, 0,94. Eu tenho a corrente de 1,8, 1,9 amperes, será? Vamos medir aqui. Olha lá, 1,9, tá? 1,9 amperes, então tá aqui 1,9. E a potência de 416 watts, 418. Aqui tá 428, pode ter um delay aí no processamento das contas, ou daqui, né? 430, tá aí. Por que negativo? Porque esse aparelho está injetando energia, ele não é uma carga. Se fosse carga, seria positivo, né? Por isso da importância de você colocar a setinha para o lugar certo. Se você estiver medindo uma carga e você mudar a seta, você pode estar registrando como se fosse uma geração de energia. E se você colocar o TC da fase A na fase B e trocar os TC, tudo vai dar errado em relação a potências e fator de potência. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então tá aí gerando na fase A, né? Como é bifásico, eu só usei aqui a fase A com o TC, medindo então aí em 220 volts. Aqui ele mostra a fase B, que não tem nada, fase C também não tem nada. Ele mostra a sequência de fase, se for trifásico, tá? Não é. Ele mostra as tensões de todas as fases, mas aqui eu tô ligando só numa fase, né? Que é o 220, fase, mas eu liguei como se fosse fase neutro, tá? A corrente de 2.12, 2.08. Fator de potência de todas as fases. Aqui, então, a gente vai olhar só a fase A, que é o que está correto, 0,99. 0 quanto? 0,96. Potência reativa, tá lá, 129 VAR. E aqui os harmônicos de tensão e harmônico de corrente. 1,9% de distorção de tensão e 22% de distorção de corrente. Vamos pegar então aqui agora uma amostra. Agora sim eu consigo fazer a leitura da amostra. Amostra de sinal. Vamos pegar aqui a fase A. Vamos fazer uma amostragem. Tá lá.
123 volts, distorção de 1.7. E aí eu tenho aqui, ó, as distorções harmônicas, né, para cada ordem, ó. Nível DC, quanto que tem, 100% aqui da fundamental, que corresponde a 315 volts, pico, né, com um ângulo de 280. E eu tenho para todas as ordens harmônicas aqui até de número 31. Então, se eu conseguir fazer uma fonte somando todas essas fontes, eu vou ter aí uma tensão distorcida praticamente igual a essa. Não está tão distorcida assim, né? Porque a distorção aqui só está de 1.7%. Aqui tem uma amostra contínua, então ele fica pegando a amostra o tempo todo. E aqui embaixo ele mostra as distorções, né? Aparece um pouquinho aqui de quinta, aqui um pouquinho de quinta, um pouquinho de sétima e um pouquinho de 11ª. Vamos ver a corrente? Vou mudar aqui para a corrente na fase A. Olha a forma de onda da corrente. Olha, agora eu tenho aí 1.11, né, ampere. Distorção de 29% da corrente. Aqui eu tenho, vou parar aqui a amostra. Ele tem aqui, ó, mesma coisa da tensão, né? Todas as ordens aí. Então mostra aqui quantos por cento tem de quinta, ó, quantos por cento tem de sétima, que são as maiores. Então dá para ver aqui embaixo no gráfico, né? Eu tenho aqui a fundamental, 60 Hz, e eu tenho aí as múltiplas de 60, certo? Então você consegue ver isso aqui também no medidor. Vou fechar aqui e vamos verificar agora como que eu faço para fazer a leitura do memória de massa. Vamos supor que eu deixei ele medindo, né? Aí eu venho aqui agora e vou fazer leitura em série com o registrador. Então ele vai ler a memória de massa. Cada ponto que ele pegar aqui é uma amostragem. Então ele tem aí 17 amostras. Então ele fez 17 leituras nesse período que ficou lendo. Eu posso aqui no gráfico pedir para ele plotar para mim tensão e corrente, né? Ele vai mostrar uma linha. No caso aqui eu tenho tensão só na fase A, corrente na fase A. E aqui ele mostra uma linha mais ou menos das amplitudes, tá? Mas o gráfico não é tão interessante, a parte visual desse software. O que a gente consegue fazer? A gente consegue então aqui, ó, salvar no formato TXT. Tá, vou vir aqui salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. E a pregação continua. Na área de trabalho, vou escrever aqui inversor. Inversor. Ponto .txt. Salvar. Ok. Bom, eu vou fechar agora o software, tá? Porque eu já salvei a minha edição. O medidor continua medindo, eu posso vir depois e continuar fazendo aí a leitura. Eu vou abrir aqui agora o Excel, que eu vou querer que ele abra isso aqui com o Excel. Se eu tiver o Excel instalado aqui, não tem Excel, não tenho, mas vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui para vocês no bloco de notas. Depois eu faço uma inserção aí no vídeo com o Excel. Ele me dá aqui algumas informações em relação aos medidores, se houve aí alguma falta de energia, se houve alguma alteração na tensão. E aí ele traz as colunas de grandeza. Aqui está deslocado a tensão da corrente. Vou tentar alinhar aqui para vocês, ó. A data, tá? Ele traz. Aí, aqui, desculpa, ele traz a hora, ele traz a data, aí ele traz o dia da semana, aí ele traz as tensões V na fase A, V na fase B, V na fase C. Lá no Excel ia ficar mais legal porque ele ia separar, mas eu vou só passar agora para vocês verem o que tem, tá? Deixa eu segurar na barra aqui embaixo. Então ele tem ali a corrente na fase A, B e C, as potências ativas na fase A, fase B e fase C, e a potência ativa total. Como eu não selecionei, né, eu escolhi uma ou outra, tá? As potências reativas, tá? Deixa eu avançar aqui. C é indutiva ou capacitiva, ele traz separado, ok? Então tá aí as potências reativa, indutiva e capacitiva. A potência aparente, tá aqui o S. O fator de potência ou deslocamento, então ele fala se é fator de potência ou deslocamento. Tá deslocado aqui a medição, tá? Mas ele fica aí escrito na coluna fator de potência ou deslocamento. E aí ele mostra a fase A, B e C, ele mostra o total e ele mostra as harmônicas de tensão, né? Na fase A, fase B e fase C. E ele mostra as harmônicas de corrente também. Aqui é a coluna do fator de potência, ó, que ele escreve.
Aí as harmônicas de corrente, ele traz também a frequência, ele traz tensões máximas, tensões mínimas, que ele conseguiu ler nesse período de amostragem, tá? E aqui ele traz algumas coisas de tempos, entradas auxiliares que eu não tenho nada, algumas tensões fase-fase e novamente aqui a medição de frequência. Então é bem completo, caso você queira fazer aí um estudo, né, de tarifação ou tentar identificar um defeito no equipamento ou às vezes até um projeto, eu quero transferir isso agora para um simulador. Então eu tenho bastante informação, eu tenho bastante dados. É claro que para mim fazer isso, transferir isso aqui para um simulador, eu preciso de forma de onda. E para medir forma de onda eu preciso usar outra configuração no medidor, que seria o modo harmônico. Quando eu coloco no modo harmônico, ele me dá a opção de manualmente eu selecionar o início e o fim para ele captar a forma de onda, tá? Então vou vir aqui de novo, aqui em configurações, parâmetros do registrador. Ficou atrás da tela, vou fechar essa tela aqui porque ficou atrás. O software não é tão legal. O modo harmônico, eu posso escolher aqui se eu quero medir fase A, B e C, que ele vai pegar 64 amostras por fase, ou eu seleciono só uma fase, que aí ele pega 3 vezes mais pontos, tá? E aí você manda ele, pode ver que eu não configuro mais tempo, né? Porque aí o tempo é manual, só configuro o TC e o TP. E aí quando tiver a leitura feita, ele vai ficar da seguinte forma, ó. Vou pegar aqui que eu já tenho feito a medição. Vamos pegar aqui forma de onda do modo harmônico. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai trazer para mim a coluna de tensão e a coluna de corrente ponto a ponto, né, para cada ciclo. Cada ciclo ele monta um cabeçalho daquele, ó. Então eu consigo reproduzir essa forma de onda agora, se eu quiser, lá no simulador, lá no ATP, ou simplesmente montar um gráfico dessa forma de onda aí para minha necessidade, com um relatório. Ok? Bom, basicamente era isso. Vamos conferir aqui, 500 watts, fase A 493, tá aí um pouquinho diferente, corrente 2.27, 2.23 oscilando aí. Ok? Espero que vocês tenham aí gostado, né, da questão da prática, e eu vou tentar mostrar um pouquinho mais lá no laboratório, e aí eu implemento isso aí aqui no vídeo. Bom, pessoal, agora eu abri o arquivo baixado de memória de massa no Excel, que fica muito mais fácil de a gente ver, tá? Vou expandir aqui, ele traz algumas informações de data, hora, de falta de energia, de alguma alteração no nível de tensão, tá? Mas eu quero que vocês foquem aqui, ó, nas grandezas que ele mede, ó. Olha como é que ficou organizado agora, ó. A hora, a data, o dia, a tensão na fase A, fase B e fase C. Como lá a medição era bifásica, mas hoje a gente montou como se fosse um fase neutro, né? Isso foi recomendação do próprio fabricante, vocês viram aí no manual do equipamento. Então a tensão é 220, porque eu vou medir uma corrente só. Então a corrente da fase A é a que está sendo lida. A fase B e a fase C não foi colocado nem o TC lá, ficou em aberto, né? Então ele leu aí algum ruído, pode excluir. E aí aqui eu tenho as potências ativa na fase A, fase B e fase C, potência ativa total, potência reativa, fase A, fase B e fase C e total. Aí tem aqui umas potências com harmônico, né? Vamos avançar aqui. Aqui seria o indutivo e capacitivo na realidade. Tá? O reativo indutivo, o reativo capacitivo, ele separa tudo isso aí. Mas isso aí é foco da nossa próxima aula. Aqui tem a potência aparente, a fase A, a fase B e fase C, e a potência aparente total. Lembra que a fase A, a fase B e fase C não tem nada aqui, tá? É só ler o ruído aí. Mas ele lê tudo isso, isso que eu quero que vocês entendam. A potência trifásica, fator de potência, o deslocamento, ele leu como fator de potência. Fator de potência então na fase A, fase B e fase C. Fator de potência total. Aí vem aqui as harmônicas na fase A, de tensão, fase B e fase C. Harmônica de corrente na fase A, fase B e fase C. Opa! A frequência, aí a variação da frequência para mais e para menos, que ele conseguiu ler nesse período de tempo aqui dessa amostra de leitura. Cada leitura aqui foi a cada 5 segundos, vou mostrar depois lá para provar isso. Valores máximos e mínimos de tensão e de corrente, tá? Aqui as entradas auxiliares, aqui se vai pôr banco de capacitor ou não, de quantos, tensões fase-fase,
E por último aqui, ele pegou novamente uma frequência aqui, um GTS, tem que ir lá no manual certinho para ver o que é esses dados, tá? Olha aqui, a leitura foi feita a cada 5 segundos, olha ali, ó, 15:59:05, 15:59 de 10, 15, 20 e assim por diante. Então, dependendo do tanto de tempo que você ficar lendo, você vai ter aí um arquivo grande de memória de massa, e com esses dados agora você consegue calcular um monte de coisa, né? Calcular consumo, calcular demanda. Então, dá para você brincar à vontade aí com todas essas medições. O importante é o medir, né? Ter a medição, e agora você analisa o que você está querendo. Se você pôs lá para medir uma carga, um equipamento, é que você quer monitorar alguma coisa. No caso aqui é um inversor solar, eu posso monitorar quanto que ele gerou de energia num dia. Então eu posso pegar aí a medição num intervalo de 24 horas, né, no período que teve sol, e eu consigo calcular aí qual foi a geração e comparar se lá no software do equipamento realmente está batendo com a medição lá do nosso inversor, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí em relação à questão da potência ativa e também em relação a usar um medidor de qualidade de energia. Nas próximas aulas eu vou estar usando outros medidores para mostrar agora a potência reativa, potência aparente, fator de potência, e cada aula a gente vai vendo um equipamento diferente, e assim vocês vão vendo aí que mais ou menos são bem parecidos um equipamento com o outro. Certo? Então um forte abraço e até a próxima aula.